Deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Vamos abrir esta pregação do Evangelho do Reino em nome de Jesus Cristo em carne. Mais uma vez, como os apóstolos pregaram, aqueles irmãos discípulos, no primeiro milênio, a pregação durante os 1000 anos, como Jesus determina nas santas palavras dele, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aquela pregação, então, respeitando toda a pontuação da Bíblia, aquela pregação respeitando a ordem da palavra no que é visto, aquela pregação respeitando o tempo de Eclesiastes capítulo 3, aquela pregação respeitando o princípio da sabedoria, Lucas capítulo 21 e versículo 18. Na vossa paciência não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, possuir vossas almas. E também, cada frase é revelações, para que se cumpra as Santas Escrituras, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que a letra mata? Lê sem obediência à palavra de Deus. Aí não recebe as revelações concretas, como determina a palavra de Deus. Como tem essas revelações, sempre eu gosto de revelar. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. O versículo 16. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês olhando o que é revelações, vocês vão aprender. A primeira ordem da palavra, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui está o pregador,
da palavra de Deus. Mais de 30 anos que lê a Bíblia com entendimento. Quem crê no Evangelho, a segunda ordem da palavra, o aluno que está estudando a palavra de Deus, ou mesmo que seja um plural de aluno, mas só cai na segunda pessoa que tem entendimento para ler a palavra de Deus, chegar ao conhecimento da verdade. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí você vê, na ordem da palavra, não há o diminutivo de pai, não há o diminutivo de mãe, não há o inocente, na ordem da palavra não há. Por dinheiro também não há. Se nós colocarmos o diminutivo de pai, nós colocarmos o diminutivo de mãe, nós colocarmos o inocente, nós colocarmos por dinheiro, não determina a palavra de Deus. Será que nós estamos pregando o Evangelho do Reino? Eu acho que não. Jesus, quando disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mandou pregar o que está escrito, não mandou ler e aumentar palavra nenhuma. É por isso que as pragas estão tomando de conta. Por quê? Estão lendo e estão distorcendo. Outra, na ordem da palavra, como é que o verbo cai no verbo futuro? Nós fazemos antes da ordem da palavra. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, e disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Porque cai no verbo futuro, porque tem que ler a Bíblia, chegar ao conhecimento da palavra, para depois decidir em se batizar. Por isso que cai no verbo futuro, não é no verbo passado. Você não olhar direitinho a ordem da palavra, vocês não vão dar fé. E outra, está lá no livro de Mateus, capítulo 24, e versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Este Evangelho, como está escrito, como determina as Santas Escrituras Sagradas. Não nós lendo a Bíblia e colocando teologia de homem, filosofia de homem, ciência de homem, ao contrário do que determina a palavra de Deus. Será que isso é pregação do Evangelho do Reino? Não tem condição. É obrigado a ser como a palavra de Deus determina. Olha o que é que diz em Apocalipse, capítulo 22, último livro da Bíblia, versículo 18 em diante. Porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. O que pragas são essas? Taicâncio, AIDS, todo tipo de doença tomando de conta do povo, porque estão acrescentando. Não se pode ler a Bíblia e botar qualquer palavra de criatura. Tem que ler e pregar e revelar o que determina a palavra de Deus, para que nós não se prejudiquem e nem leve o nosso próximo ao prejudicar-se, para que nós não recebamos dano e não leve seu próximo ao danificar-se. É por isso que está acontecendo aí, o pessoal tudo se prejudicando, porque estão lendo e estão acrescentando, e jamais nós podemos fazer isso. E no livro de Apocalipse, mais uma vez, capítulo 2, versículo 19, ali está explicando. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Não podemos acrescentar, não podemos diminuir, porque não se torna em mandamento de homem. E a própria palavra de Deus nos alerta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40 ao 41. E não quereis vir a mim para ter vida. Eu não recebo glória dos homens, bem revelado. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40 ao 41. E não quereis vir a mim para ter salvação. Eu não recebo mandamento de homem, eu não recebo teologia de homem, eu não recebo filosofia de homem, eu não recebo ciência de homem, mas sim como eu determino na minha palavra. E não estão dando fé. Esta pregação, esta pregação, que o Senhor Jesus determina agora no 7º milênio, a última pregação que há para o descanso eterno, para o reino eterno, é para ser pregada como os apóstolos pregaram, como a palavra de Deus determina, sem acrescentarmos, sem diminuir. Não é nós pegar, ler a Bíblia
Aí a palavra de Deus diz que é uma primeira pessoa, na ordem da palavra, o pregador que tem entendimento. Segunda pessoa, o aluno que está lendo a palavra de Deus que tem entendimento, para chegar ao conhecimento da verdade. E depois decidir quem crê e for, para se cumprir o verbo futuro. Batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E nós fazendo ao contrário. Será que nós estamos pregando o Evangelho? Está aí as pragas tomando de conta de tudo e vocês não estão dando fé. Eu estou falando aqui, eu estou pregando, mostrando as revelações. Isso não é desabafo. Nada para ferir os irmãos que estão com a Bíblia na mão. É para vocês chegarem ao conhecimento da verdade, chegar ao conhecimento do amor. Porque se eu estou vendo tudo, vocês não estão dando fé, me está fazendo ao contrário. Se eu ficar calado, eu vou pagar caro por isso. Onde é que anda meu amor ao próximo? Onde é que anda meu amor à palavra de Deus? E temos que pregar, irmão. Não podemos ter medo de falar a realidade. O reino de Deus é amor. E esse amor está entre eu e você, por vocês, no plural. Qualquer falha, lermos a palavra com ordem e decência e procurar vivermos a palavra de Deus, irmão. Como ela determina para nosso próprio bem. Se eu não tivesse amor, eu não quisesse ver o bem de vocês, eu ficava calado. Mas o Evangelho é para ser pregado como determina, na ordem da palavra. E outra, você lendo sobre batismo na Bíblia, você vê João Batista no Mateus capítulo 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Há pessoas que têm entendimento, não é inocente. Tá vendo? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Como é que um inocente com 2, 3 meses vai preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo? Preparai o caminho do Senhor. Leia a Bíblia, olha o que a palavra de Deus está cobrando e obedeça. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, preparar na palavra de Deus para poder Jesus chegar àquela pessoa, endireitar as suas veredas, sair das coisas erradas e olhar o que a palavra de Deus determina para ir no caminho da salvação. E você vê quando João Batista estava pregando, no versículo 6, aí dizia: era por ele batizado, confessando os seus pecados. Uma criança com 2, 3 meses vai confessar pecado de quê? É bom estudarem o que é a palavra inocente. O inocente não tem débito, ele é inocente. Confessando os seus pecados. Como é que nós vamos colocar na ordem da palavra inocente? Sem determinar. Nós vamos colocar um diminutivo de pai, não determina a palavra de Deus. Colocar um diminutivo de mãe, não determina a palavra de Deus. Por dinheiro, não determina a palavra de Deus. Que evangelho é esse, irmão? Vocês me perdoem. Isso é para o próprio bem de vocês. E outra, lá no livro de Lucas, depois de uns 15 anos que eu li a Bíblia, Jesus me revelava a idade de um batismo, o comportamento das pessoas para se batizar. Você vê, nós João Batista batizando lá no Rio Jordão. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e versículo 23, porque o versículo 22 é uma oração. Podem lerem. Olha, o batismo de Jesus, para vocês verem, mostrando a idade de um batismo, mostrando o comportamento de um batismo.